Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 22 de abril, da oitava da Páscoa. E espero que a liturgia de nós, de verdade, nos faça ainda ter viva dentro de nós a experiência pascal. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Pedro e João, depois de curarem o paralítico na porta formosa do templo, e anunciaram o querigma, que aquele homem foi curado pelo nome de Jesus ressuscitado. Os somos sacerdotes, os guardas do templo, os saduceus, prenderam a Pedro e João, porque eles anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. E depois de prender, já era tarde, dia seguinte, chamaram os dois diante de todo o sinédrio e perguntaram aos discípulos: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro, de novo, corajosamente, já não é o covarde Pedro, que negou a Jesus, que teve medo de perder a vida por causa de Jesus. Agora, fortalecido por este Espírito, pleno deste Espírito do ressuscitado nele, do Espírito Santo, tem uma coragem, uma força para anunciar Cristo diante do sinédrio. Ele disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, que é pelo nome de Jesus de Nazaré, aquele que vós crucificastes, olha que coragem diante do sinédrio, vocês crucificaram, e que Deus ressuscitou dos mortos, é que este homem está curado diante de vós. Aqui, que coisa! Qual é a acusação? Fizeram bem a um homem, curaram este homem da paralisia e anunciaram que este bem foi feito a este homem, não porque eles têm poder para curar, mas no nome de Jesus, não Jesus morto. Não, anunciam um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado, que venceu a morte, e é no poder da sua ressurreição que este homem está vivo. Estão sendo interrogados, parece um crime estranho, não? São criminosos por anunciar a esperança na ressurreição e de que o bem feito a alguém veio pelo poder, pelo Espírito, pela força da ressurreição de Cristo neste homem. A fé nele. Que coisa! Hoje parece que é um crime ter a fé em Jesus? Não. O que às vezes nos causa problemas é viver, como eu vou te dizer, um moralismo, uma exigência sobre os outros de um comportamento moral, mas este comportamento moral, esta maneira de viver que nós cristãos queremos que todo mundo pudesse experimentar viver, e principalmente a nível sexual, não a nível da moralidade, não vem do cumprimento da lei, vem da força da ressurreição de Cristo, que me libertou da minha escravidão, de viver escravo da minha sexualidade, das minhas paixões, do meu orgulho, da minha avareza, e por isto vivo de maneira diferente, não porque cumpro normas, regras, um conjunto de leis, me esforço para ser diferente dos outros, para ser mais santo, mais perfeito, não. Porque a fé em Jesus me liberta da morte e me faz agir de uma maneira tal como um ressuscitado, não como um escravo das paixões, um escravo dos desejos, um escravo da minha preguiça, da minha gula. Não, vivo a modéstia, vivo a austeridade, vivo o que você quiser, mas não pela força de um cumprimento da lei. Não para me demonstrar que eu sou melhor do que os outros, mas porque a força da ressurreição de Cristo vive em mim. Por isso, se somos perseguidos por causa de professar a fé na ressurreição de Cristo, isto sim será uma glória para nós. Mas se somos e sofremos porque apenas quero demonstrar uma moralidade, um cumprimento da lei, algo que parece quase um esforço para ser diferente por ser diferente, para demonstrar que nós os cristãos somos superiores aos outros, não.
Aquilo que nos faz melhores, ou podemos dizer assim, de melhores ou superiores aos outros, é porque Cristo manifesta o seu poder, a sua glória em nós. E nos torna capazes de agir como filho de Deus. Eu espero que seja isto, e é isto que Pedro e João tentam anunciar no meio do Sinédrio. Não ter raiva dos membros do Sinédrio. Mesmo Pedro dizendo, vós crucificastes, mas ele tinha dito ao povo também, vocês crucificaram o autor da vida e pediram a libertação ao assassino. Todos nós temos que ter consciência de que nós matamos o autor da vida, mas não para recriminar, para tomar consciência do que o homem, escravo do seu eu, da sua vontade, é capaz de matar Deus nele, mas Deus, mesmo assim, quer dar-nos o seu Espírito, ressuscitar-nos das nossas mortes e dar-nos o seu Espírito de vida eterna a cada um de nós. E eu espero que é isto que Pedro queria no Sinédrio, mas dependia da fé. A fé na ressurreição de Cristo. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Que pena. Por isso espero que essa palavra hoje nos anime e nos faça professar a fé na ressurreição. O evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Cristo já apareceu algumas vezes aos discípulos ressuscitado. Fez os discípulos tocarem o seu corpo, as suas chagas. Comeu na frente deles para que vejam que ele não é um fantasma, ou seja, já teve outros 2 encontros, porque o evangelho termina hoje, dizendo, esta foi a 3ª vez que Jesus ressuscitado apareceu dos mortos aos discípulos. Então é o 3º encontro de Cristo ressuscitado. E o que fez os apóstolos neste dia, neste 3º encontro? Eles estavam à beira do mar de Tiberíades e Pedro disse, vou pescar. E os outros apóstolos que estavam com ele, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, foram pescar com Pedro. E pescaram a noite inteira e nada conseguiram. E uma pessoa à beira do mar, na margem, grita a eles, olha, vocês pescaram alguma coisa? Não. Então, joguem do lado direito da barca e encontrareis. E, efetivamente, pescaram tantos peixes que mal conseguiram tirar a rede da água. E o discípulo a quem Jesus amava diz a Pedro, é o Senhor. E Pedro se joga na água, chega primeiro, enfim. Estou tentando descrever um pouquinho o Evangelho. Mas aqui, nesta aparição de Cristo, de novo, os discípulos são convidados a acreditar numa pesca milagrosa. Mas agora é uma pesca depois da ressurreição de Cristo. E eles não perguntaram para este homem, não, olha, nem falaram, olha, pescamos a noite inteira, não. Confiaram, porque já tinham experimentado de Jesus entrar, crucificar a razão. Puxa vida, trabalhar a noite inteira, sou um profissional da pesca, pesquei a noite inteira, veio um sujeito na beira do mar e me disse para jogar ao lado e eu vou pegar peixes, que maluco. E por isso eles arriscam e pegam tamanha quantidade de peixes. E nenhum deles perguntou quem era o homem quando chegaram à margem do mar. Por isso espero que Cristo, olha que coisa, aparece a 3ª vez, mas mesmo eles tocando ao corpo de Cristo, mesmo vendo, mesmo sabendo que é o Senhor, ainda assim não saem para anunciar a Cristo ressuscitado. Ainda assim não começam a missão da igreja. Por quê? Poxa vida, Cristo entrou na morte, destruindo o corpo como o nosso pecado é a morte, e não basta. Aí eu tenho que acreditar na ressurreição. Tá bom, estou vendo Cristo ressuscitado, e ainda não basta, exato. O Senhor precisa de Pentecostes, de entregar-lhes o Espírito Santo. Por isso a igreja, em alguns sacramentos, quer dar-nos esta graça deste Espírito da ressurreição de Cristo em nós. Tenho que recebê-lo, ele tem que ser vivente em mim, tem que ser um comigo, para que eu tenha força de fazer aquilo que só um cristão pode fazer, mas porque tem como fonte o Espírito de Cristo, como eu dizia da primeira leitura. Não é por um cumprimento da lei, mas porque este Espírito agora anima, é a razão, o motor do meu Espírito, e aí eu começo a agir como um filho de Deus, como um cristão.
amando, perdoando, morrendo ao outro serviço, não sendo mais escravo do meu egoísmo, mas não apenas porque vi Cristo ressuscitado. Ver Cristo ressuscitado dos mortos, olha, não deu ainda aquilo que dará depois Pentecostes, que temos escutado a primeira leitura, que é justamente um pouco depois de Pentecostes, esta força dos discípulos de proclamar a ressurreição de Cristo, anunciar, e se for necessário sofrer por causa deste anúncio. Pedro e João foram presos por causa de anunciar a Cristo. E eu espero que de verdade, nesta Páscoa, o Senhor nos conceda, nos dê do seu Espírito, para que neste Espírito possamos ter a força não só de agir moralmente bem, mas de termos a força de perder o medo de falar da ressurreição de Cristo, testemunhar que Ele está vivo, ressuscitado, que destruiu a morte, que nos ama, que nos perdoa, que quer dar-nos a vida, quer destruir em nós as escravidões das nossas paixões, para que sejamos de verdade filhos do céu, filhos da vida eterna. E espero que não tenhamos medo de sofrer por causa do Evangelho. Que o Senhor, de verdade, nos conceda esta graça hoje. Oremos. Bendita és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendita és tu por esta palavra de hoje. Ajuda-nos, de fato, não só a acreditar com a razão, com o coração, com o sentimento, mas que possamos, de fato, testemunhar que o seu Espírito mora em nós, habita em nós e nos dá a certeza, a garantia da vitória sobre a morte. Por isso podemos entrar na morte e não morrer. Ajuda-nos de verdade a acreditar que isto é possível na nossa vida e deixar que tu nos unja, derrame sobre cada um de nós este Espírito da ressurreição do teu Filho, para que hoje tenhamos a vida. Isto pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.